Olá, olá, família brasileira, esse é o podcast do Futebol. Começou tudo errado, velho. Podcast do Futebol. Quem que fala É o assim Pô mesmo? Fechou, claro. É o Pô Fechou Luxemburgo, aqui tem projeto. Esse é o podcast que mais cresce no Brasil, que nem a Rede TV. Dá uma risada falsa aí, Davis, que você deu risada na primeira e agora não é mais surpresa. Pronto. Pronto, a gente fez uma primeira gravação aí, mas eu falei algo que seria passível de processo, então tô tomando cuidado com essas coisas. Tudo bem, David Chiodini? Tudo bem, Antônio Curti, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com o nosso ouvinte também. Tudo certo com você? Como foi o seu final de semana de draft? Cole Kmet na primeira escolha, na segunda rodada, né? Excelente escolha, né? O Ryan Pace vai contratar o Shaw de Stanford? Porque pela quantidade de tight end que tem no elenco, acho que vai ser ele, né? Ou John Gruden, né? Ou o John Gruden, para jogar tipo com formação com 3 tight ends, esse tipo de coisa. Não, mas só tem 10 tight ends no elenco dos Bears, tá tranquilo. Sim, tá bem tranquilo. Realmente o time tá bem encaminhado na posição. Bem equilibrado, né, também, o roster bem equilibrado, o elenco bem equilibrado. Mas só tinha o Grant Delpit disponível naquele momento. E o time não tem quase necessidades também. Não. Acho que dava pra pegar mais um tight end depois de já gastar dinheiro no Jimmy Graham, inclusive um contrato que eu gostei muito. Fiquei muito feliz quando saiu. O Jimmy Graham, que é um cara que tá jogando igual 2012. Assim, uma coisa realmente impressionante. A última vez que o Jimmy Graham jogou bem, a Avenida Brasil tava no ar. Só que a primeira vez. A primeira versão. Não a que acaba hoje, no dia que estamos gravando. Exatamente. Inclusive, se você tiver tempo, depois assista, que vale a pena. Excelente novela. Talvez a melhor novela da década. Fácil. A novela Avenida Brasil. A gente pode falar sobre isso num futuro próximo. Deivão das Pizzas, cadê a pauta aqui? Aqui, já achei. Ô, bicho. Ó, se segurem que o segmento anos 90 vai estar bom hoje. Vencedores e perdedores é a pauta, Davis? Exatamente. Quem venceu, quem perdeu, quem fez as melhores escolhas com o que nós estimamos dos prospectos e quem fez as piores. Então vamos lá, vai. Vamos enterrar um meme já, e que foi um meme que surgiu muito corretamente, diga-se de passagem, mas Dave Gettleman fazendo besteira já é coisa de 2019, né? Já é coisa do passado, a moda agora é draftar bem. Acharam que eu ia falar outra coisa, né? Muito bom o draft do New York Giants pra mim, cara. Top 5. Pra mim já começa muito bem com o tiro na primeira rodada, né? Acho que o tiro da primeira rodada já saiu muito melhor do que eu esperava. O Andrew Thomas, né? A gente esperava, sei lá, um Mac Becton, porque o histórico do Gettleman é tão de tara por jogador físico, de linha ofensiva e linha defensiva, que a nossa aposta era o Mac Becton, que é um prospecto cru em trabalho de mãos, algumas questões técnicas, mas não, ele foi do Andrew Thomas, que também é um prospecto forte, né? A força de jogo dele é uma virtude que a gente tem que destacar. Ele pra mim é um prospecto muito pronto, sabe? Um cara muito chega pra jogar, pega a camisa e vai pro jogo. Não tem muito que refinar no trabalho dele. E seja em corridas angulares, seja em zona, seja protegendo o quarterback, eu acho que ele é muito pronto. Eu acho que o Dave Gettleman acertou muito nisso, em trazer o jogador mais seguro nesse momento, que é o que ele precisa. O quarterback dele teve problemas com fumbles, ok, vou ligar a proteção do jogador mais seguro. Exatamente, foram 18 fumbles. Pegou o Andrew Thomas, que é um plug and play, é um cara que tem força de jogo, vai ajudar muito o jogo terrestre também pro Saquon Barkley. E o Matt Peart na terceira rodada, né, no início da terceira rodada, offensive tackle de Connecticut. E também, assim, a gente não vai ficar falando de escolha de sexta e sétima rodada, porque a gente vai ser sincero, a gente não viu tanto tape dos caras, a gente não quer ficar enganando vocês. Não adianta, né? Tem um monte de jogador aí que saiu, que realmente eu vi um tape, ou tem cara que eu nem vi, porque é cara que não tava no radar. E tem muito cara de quinta, sexta, sétima rodada. Mas o Antonio Brown, sexta rodada, o Richard Sherman, quinta rodada. Exatamente, eles são as exceções. Aí você pega o resto do draft, tem gente que não vai nem pro elenco, que acaba sendo cortado na pré-temporada. Então a gente vai tentar focar aqui, meus queridos ouvintes, tanto no site como no podcast, em primeiro e segundo dia, né? E o Xavier McKinney foi topo de segunda rodada, Davis. É um cara que ele não é excelente em nenhum recurso. Eu não sei se dá pra colocar ele no fundo do campo, mas ele é sólido, ele tem um piso alto, o safety de Alabama. Eu acho que ele é um cara que faz tudo bem, sabe? Ele é um cara que marca mano a mano bem, joga no box bem, consegue jogar no fundo do campo bem, mas é o que eu digo e concordo com você, não é um cara para ficar o tempo todo sozinho no fundo do campo, mas em alguns snaps tem capacidade sim de ser aquele single high, o único safety no fundo do campo. Então eu gosto muito dessa escolha porque ela dá versatilidade.
O Julian Love, que era cornerback, virou safety e tem jogado bem no fundo do campo. Então eu acho que ela traz uma certa versatilidade que o New York Giants não tinha. Então achei uma escolha bem interessante. Gostei do que o David Gettleman fez aqui nesse primeiro e segundo dia. Os Giants não foram atrás de edge rusher, né, jogador para pressar o passe, mas você chegou a twittar um aspecto interessante, que tem um jogador que é uma aposta, que foi escolha de meio de draft e que tá ganhando volume e que pode ser uma grata surpresa neste ano, né? Isso, o Shani Ximenez, Ximenez, né? É meio A difícil. Mariana Ximenes, Mariana eu vou chamar ele Ximenez. assim agora. Esse Isso. mesmo. É bem complicadinho de falar o nome dele, mas... Aliás, Mariana Ximenes, que parece que tem a mesma idade há 20 anos, né? Mas A gente falou muito da Paula Toller, mas a Mariana Ximenes também parece ter a mesma idade, tem 40 anos, uma coisa impressionante. Mas aí uma coisa que eu nunca me apeteceu muito, sabia? Mas isso aí é antes ou depois de quando falaram que ela parece o Thiago Leifert? Desde antes eu nunca me encantei muito, não. Não sei porquê. Tá, mas segue com o Tá. Osmane. O Ximenez, ele teve 5 sacks e 16 pressões na temporada passada, mesmo jogando metade dos snaps defensivos, tá? Menos da metade, jogou 45%. Então, ele pode ser esse edge que os Giants estão procurando. Os Giants podem entender que ele é esse cara e vai crescer mais nessa temporada, e aí ser o edge número 1. O Gettleman também falou que espera algo parecido com o que os Patriots fazem, aquela manufatura de sacks. Vários jogadores contribuindo para que o time tenha vários sacks e não um pass rusher principal. Exato. Bom, os Giants foram muito bem no draft, então. O Daniel Jones está em uma situação melhor, mais confortável que esteve na temporada passada. Seguindo em alguns outros vencedores, Davis, o Cleveland Browns fez um trabalho excelente combinando free agency e draft. Draftou o Jedrick Wills, que era o primeiro offensive tackle do board do Pro Football, um jogador muito pronto, jogou no lado direito, protegendo o ponto cego do Tua, mas nada impede que ele jogue no lado esquerdo. Eu acho que isso aí é um certo exagero das pessoas, porque ele jogou como right tackle, ele não tem como jogar left tackle. Mentira, não é assim que funciona. Né? Não dá para afirmar isso. Ele é um cara técnico, eu acho que é um cara que pode sim jogar lado esquerdo, Davis, e ele tem experiência em proteger o lado cego. E outra coisa, precisamos falar que Von Miller, Kelly Mack, essa galera toda, a linha do lado direito também. Concordo com você. Eu acho que passou o tempo que existia aquela coisa assim de o right tackle é muito menos importante que o left tackle. Isso é 1998, tá? Isso é 1998 obrigado. E nós, aqui no Pro Football, nós não estamos em 1998, nós estamos em 2020. Infelizmente, né? Inclusive a gente ainda faz questão de separar quando a gente fala dos anos 90 depois. Isso. Então é exatamente assim que funciona. Em termos culturais, eu ainda estou nos anos 90. Inclusive comprei uma máquina etiquetadora. Exatamente. Que é muito anos 90. Eu tô pensando em deixar meus mullets. Mas. Deixa, por favor. Por favor. Mas aqui eu tenho um obstáculo chamado Isabel. Mas. Jedrick Wills, cara, um jogador com o trabalho de peça que ele tem, joga onde você colocar. O Andrew Thomas foi right tackle no primeiro ano dele em Georgia, no outro ano ele mudou para left tackle e jogou melhor ainda. Então isso é muito jogador de elite, como esses caras, onde você colocar ele vai jogar, entendeu? Não tem. E os Browns seguiram bem no draft, pegando o Grant Delpit na segunda rodada, safety de LSU, que tem nojinho de dar tackle, inclusive vai jogar com um rapaz que também tinha nojinho de dar tackle, que é o Greedy Williams, também de LSU. Foi escolha também de segunda rodada pelos Browns no ano passado, então 2 boas escolhas de Cleveland aqui. O Delpit, pra mim, era o melhor safety da classe, sobretudo porque ele pode jogar sozinho no fundo do campo. Só me dá um minutinho aqui, só por favor, deixa eu só mutar meu microfone. Só um pouquinho. Tá, o Davis vai resolver algum pepino. Eu vou seguindo aqui na análise do draft dos Browns, né? E ainda endereçou o corpo de linebackers com o Jacob Phillips, mais um jogador de... Eu falei do Jacob Phillips aqui, Davis de LSU, que é mais um run stuffer, né? O Patrick Quinn era o principal linebacker dos Browns. Mas no final da terceira rodada, acho que não tem problema, até porque o corpo de linebackers de Cleveland precisava dessa ajuda. Ainda teve o Jordan Elliott de Missouri pro meio da linha. Então, um bom draft de Cleveland, endereçando as principais necessidades e com bons jogadores de acordo com o valor, né? Um offensive tackle, já tinha pegado o Conklin, e aí depois um safety e linebacker e defensive tackle. Isso. Só falando sobre o Delpit, eu acho que vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu com o Greedy Williams que você citou. Passou pelo choquezinho de realidade, choque de humildade. Precisa taclear, precisa enfiar o ombro no jogador, precisa ser agressivo. O Greedy Williams caiu para a segunda rodada por causa disso. E foi um dos jogadores mais dedicados na pré-temporada de Cleveland no ano passado e muito elogiado por essa evolução na capacidade de taclear. Eu acho que às vezes uma sandalinha da humildade faz bem para esses caras e tomara que faça bem para o Grant Delpit. Se o Delpit aprender a taclear
e aprender a jogar contra o jogo corrido, ele tem tudo para ser da primeira prateleira dos safeties da NFL. Rapidinho aqui eu vou falar do Baltimore Ravens. Patrick Queen na primeira rodada, a gente já mencionou no último podcast que é um cara que vai dar mais certo por conta do time que ele caiu do que por conta do tamanho em si. Ele, aliás, eu falei sem querer tamanho, porque tamanho é algo que preocupa ele. Tem gente que fala que ele marca bem o passe, tem gente que fala que não marca. Eu tô no segundo lado. Eu tô no lado que ele, assim, ó, que ele tem uma boa desenvoltura para marcar o passe, um quadril solto e tal, mas ele não é um jogador que processa o jogo a ponto de ser um bom marcador de passe. Mas o que eles foram bem mesmo aqui, a equipe dos Ravens, que historicamente faz bons drafts, a gente elogiou na sexta, foi no segundo dia. O J.K. Dobbins de Ohio State, o Davis inclusive cantou essa pedra no Twitter bem antes do draft, é um playmaker, é um cara com capacidade de gerar big plays, corridas para mais de 20 jardas. Ele e o Lamar Jackson vai ser algo fantástico. O Mark Ingram não é um running back novo, a gente não pode esquecer disso, teve histórico de lesão na carreira, sobretudo no final da temporada passada. O Maribui, que foi uma escolha muito boa para início de terceira rodada, foi muito boa mesmo, era talento assim de final de primeira, início de segundo dia. E o Devin Duvernay para jogar no slot também é uma escolha bem interessante no final da terceira rodada. Eu gosto dos três, Kurt. Talvez não pegasse o Dobbins aqui, mas, enfim, pegaram, é isso que importa. Estamos analisando o que o time pegou. Dobbins aqui, cara, o cara acostumado a jogar no mesmo sistema que o Baltimore Ravens joga, com um quarterback móvel, ele jogava com Justin Fields, então para ele isso vai ser muito rápida a adaptação. É um cara, um buraco, foi embora. Um buraco, foi embora. Vai explodir, vai fazer grandes jogadas. Madu Buick, vale lembrar, o Brandon Williams está ficando velho e o Derek Wolfe tem contrato de 1 ano só. Baltimore não pegou um edge, né, que se esperava nesse ano, então a pressão interna se torna muito mais importante. E o Madu Buick é um cara com uma explosão e as mãos muito agressivas, e isso vai ganhar importância, esse miolo aí, fazendo pressão. E o Duvernay é, para mim, um dos slots mais subestimados dessa classe, um cara que vai produzir as suas 700 jardas por temporada, tranquilamente vai contribuir muito para o time. O cachorro do Bill Belichick, que é um vencedor do draft também? Claro que é. Quem é que não gosta dele? Aquele cachorro, coisa mais linda do mundo. Eu fico pensando como é que é tão dócil, tão bonito, tendo um dono como o Bill Belichick. Não, mas o Belichick deu biscoito pra ele, pô. Mas eu acho que o Bill Belichick deve ser um cara legal. No dia a dia, ele assim. É. Eu acho que ele deve ser um cara legal, na família dele e tal. Acho que deve ser um cara bem bacana. Com certeza. Você sabe que eu fiz um teste de personalidade uma vez, aquele teste Myers-Briggs, e a minha personalidade é a mesma do Bill Belichick, sabia? Eu nunca fiz esse teste aí, um dia eu quero fazer. Eu fiquei muito feliz quando eu soube disso. A minha deu o Urban Meyer. Não fale o porquê. Vamos lá. O South England Patriots foi bem também, falando em Patriots. Gostei, porque o Tristan Wirfs é um cara muito atlético, vai ajudar demais, ainda mais do lado direito ali. O Donovan Smith eu não acho que é um cara que compromete do lado esquerdo. Ok, Vamos né? ver onde ele vai jogar, o Wirfs. Não, acho que não é um problema não. Em bloqueios em zona, o Wirfs vai muito bem. A segunda rodada, os Bucks, assim, foi um home run com o Anthony Fields, porque precisava de ajuda na secundária, ele é um playmaker, esse cara vai ter interceptação esse ano, vocês podem notar. E aí depois teve o Keyshawn Vaughn, que não é o running back que eu esperava, né? Porque ele não vai tão bem recebendo passe. O Keyshawn Vaughn não vai tão bem recebendo passe, mas ele é aquilo que New England sempre teve quando tinha um outro running back que recebia. Eu acho que a ideia é o Ronald Jones ser o recebedor, e ele mostrou uns flashes na última temporada, só que o problema é que o James Winston só olhava para o fundo do campo, né? E o Vaughn ser o carregador de piano. Aquele cara que é o trombadão que vai no meio da linha, que vai ganhar suas 3-4, esse tipo de coisa. E aí eu acho que se equilibram. É uma tendência até que você pode notar, dos times que draftaram running backs, todos já têm um outro running back pelo menos. Ou seja, fazer o duo, né? Fazer o combo, fazer cada vez mais o comitê, que é uma coisa que a gente fala tanto. Ainda sobre segundo dia, a gente já comentou muito sobre o CeeDee Lamb, que era o melhor jogador disponível no board, e Dallas foi lá e pegou ele. Era um cara top 10 desse draft, ou meio que na transição, né? 11º prospecto, enfim, para muita gente, mas para mim era top 10. E foi escolhido pelos Cowboys no meio da primeira rodada, basicamente. Aí no segundo dia, Dallas fez um bom draft. Olha o telefone aí, Davis. Só um pouquinho, deixa eu só até aí, rapidinho. Bom, o Davis hoje tá hoje, parecendo secreto. Olha que coisa maravilhosa. Atende aí. Aqui. Vai lá, Davis. E no segundo dia fez um draft interessante, porque o Trevon Diggs de Alabama, e o sobrenome é familiar porque é familiar mesmo, ele é irmão
do Stephon Diggs. Fiquei muito triste, inclusive, que o Trevon Diggs não foi draftado pelo Minnesota Vikings para ter aquela torta de climão da hora com o Mike Zimmer. Não aconteceu. O Diggs é um cara físico, é um cara atlético que encaixa no sistema do Dallas Cowboys. Está aí já, Davis? Davis ainda não está, daqui a pouco eu menciono isso de novo. E no final da terceira rodada, no meio da terceira rodada, o Neville Gallimore de Oklahoma foi escolhido. Era um talento para a segunda rodada, pelo menos, acabou sendo outra barganha do Dallas Cowboys, então eu acredito muito que os Cowboys, em 2 momentos, foram de melhor jogador disponível. Na primeira rodada, com o CeeDee Lamb, e na terceira rodada, com o Neville Gallimore. Eu sei que a defesa precisava de ajuda, então até faz sentido, mas o Gallimore tem, assim, ferramentas para ajudar no pass rush, viu? É um cara que, considerando que o grande nome dessa linha é o DeMarcus Lawrence, né, e a gente sabe que o time perdeu o Robert Quinn, o time precisa de ajuda no setor, conta com uma boa dupla de linebackers com o Jalen Smith ali atrás e o Van Der Esch, então o Gallimore foi uma barganha no meio da terceira rodada. E o Diggs, Davis, que eu estava falando enquanto você estava atendendo o telefone, é um cara físico e é um cara que não é um ball hawk, não é um cara que vai dar muitas interceptações, mas é um cara adequado para o sistema de marcação em zona aí do Dallas Cowboys. Eu particularmente não gosto muito do Diggs, mas eu entendo a escolha, onde ela foi mas feita. Sim, mas você entende o fit e o valor. Não foi na primeira rodada que fizeram isso. Entendo o fit, beleza. Eu não gosto, mas aí é uma coisa da minha bird pessoal, não é que ele é um jogador tenebroso. Não é isso. Agora, o Gallimore eu acho demais, uma escolha boa demais. E o Gallimore só cai até aí por causa do peso, tá? Ele pesou 304 libras, o que é uma bobagem, sem tamanho dos times. Vide Aaron Donald, vide Gray Jarrett, que já provaram que jogadores com esse peso podem sim produzir na NFL, desde que sejam explosivos. O que o Gallimore tem de melhor? Explosão. Podem me cobrar depois, o Gallimore vai ser titular no lugar do Dontari Poe esse ano no Dallas Cowboys, vai colocar o Dontari Poe no banco. Mas eu não tenho dúvidas disso. O Dontari Poe é outra parada aí que a gente tem que sair de 2012. É um jogador que não rende há algum tempo. E só lembrando, gente, cara, isso é uma coisa que eu bato tanto na tecla. Vamos sair de 2012. Eu fiz isso tantas vezes com o Joe Flacco. Eu fui xingado tantas vezes. Falei, gente, saiam de 2012. Aldon Smith é a mesma coisa. Pode dar certo? Pode. Mas vamos tratar ele como uma promessa aqui em 2020, tá? A gente não tá em 2012. Pelo amor de Deus, estamos em 2020. Então, não achem que o Aldon Smith de 2012, a chance dele aparecer agora é alta. É baixa. Se aparecer, apareceu. Mas não vamos tratar isso como certeza, porque não é. Terminando os vencedores, Davis... Curti, deixa eu só falar uma coisa sobre isso que você falou de 2012. Pode falar. Imagina se o Josh Gordon aparecesse hoje no Chicago Bears, sabe? O que tem? Não tem como tratar como se fosse uma certeza de sucesso. Não. Porque eu ia ficar feliz com a aposta, mas eu ia tratar como uma aposta. Não ia olhar e falar, cara, nossa, agora o Nick Foles tem uma arma excelente. Você viu que eu falei Nick Foles, né? Sim. Tô superando. E, aliás, vamos trazer informação aqui triste que Jay Cutler está se separando de Christian Cavallari. Que tristeza esse divórcio. Tadinho. Né? Tadinho, aguentou o tempo, hein? Mas agora com a quarentena ficou o dia inteiro com o Jay Cutler. Não era óbvio que isso ia acontecer, né? Ele deve ter dormido 22 das 24 horas. Na outra ele tava acordando e na outra ele tava emburrado. Não, mas o hobby dele é assistir vídeos de antílopes. Fala sério. É sério, juro por Deus. Não pode ser. Ele tem cartões de memória com vídeos de antílopes. Ele passa o dia inteiro vendo isso. Juro. Meu Deus, esse cara é muito estranho, cara. Ele é muito estranho. O Jay Cutler é especial. Vamos terminar então os vencedores, Davis. Os Lions poderiam ter conseguido aí capital de draft com a terceira escolha. Talvez não. O que saiu de lá de informação é que ninguém ofereceu nada para a equipe de Detroit. E aí eles escolheram o Jeff Okura na terceira geral, que é o que fazia sentido. O Matt Patricia precisa de um jogador completo como esse. Não é ainda, mas tem potencial para ser o Stephon Gilmore dessa defesa. É um cara que refinado demais, um trabalho de pés que é fantástico. É um cara que é muito difícil encontrar pontos negativos no jogo dele. Era o melhor cornerback dessa classe e foi escolhido por Detroit. Na segunda rodada, não é como se Detroit tivesse um grande running back também, né? Pra gente criticar o DeAndre Swift aqui. E tem uma outra coisa, né, Curti? Disponibilidade é uma qualidade, né? E o Kerryon Johnson não tem tido muito isso. Então acho que o Jonah Jackson, no início da terceira rodada, foi um home run, que era o melhor guard do nosso board. Um monte de guards foi escolhido antes dele, e ele é um dos caras mais refinados aqui
dessa classe de guards. E então, mata o problema do time, né, cara? Mata o Graham Glasnow saiu para os Broncos, até mencionei isso na transmissão, e agora os Lions. E o Jonah Jackson tem potencial para ser melhor que o Graham Glasnow, eu então acho que foi muito sim. bem Detroit. Eu acho que pelo menos como prospecto chega mais pronto. Davis, rapidinho então, outros nomes que você separou aqui: Vikings, Broncos, Cardinals, Jaguars, Bills e Panthers. Fala rapidinho aqui de cada um deles. Cara, gostei do trabalho dos Bills com pouco draft capital. Acho que os Bills conseguiram escolher bons jogadores. Destaco AJ Epenesa, Zach Moss e Gabriel Davis numa 3 escolhas seguidas, sabe? Epenesa e Zach Moss mesmo, 2 escolhas muito boas. Vikings, né? Você falou também? Isso. Os Vikings saem da primeira rodada muito bem com 2 escolhas, com Jeff Gladney e com Justin Jefferson, possivelmente 2 titulares assim que devem ter um impacto grande. Tá? Arizona Cardinals caiu Isaiah Simmons no colo e não perdeu, e depois pegou o Josh Jones na terceira rodada, possível titular, já de cara resolve o problema de right tackle que o time tinha. Você falou os Broncos e os Jaguars, é isso? Isso, os Broncos reforçaram o corpo de recebedores para ajudar o Drew Lock, saber o que eles têm no Drew Lock, foram muito bem, inclusive na primeira e na segunda rodada. Jerry Jeudy, né, cara? Jerry Jeudy e o Lloyd Cushenberry na terceira rodada, é um jogador... Você se preocupa, antes, eu preciso fazer interrupção, você se preocupa com esses reportes de lesão no joelho do Jerry Jeudy? Não me preocupo, não. Menisco, lá em 2018, menisco é uma lesão simples, não creio, assim, eu acho que ele não teria jogado 2019 no nível que ele jogou se ele tivesse qualquer lesão. Justíssimo. Fazendo o que ele fez com mudança de direção, com esse tipo de coisa, eu não me preocupo, não. E aí o KJ Hamler pro slot, né? Para ser o cara de velocidade. Essa já é uma escolha que eu acho meio questionável onde foi feita. Mas eu não gostei dessa escolha. Posso dizer o porquê? Porque me quebrou, eu tinha apostado que o Denzel Mims ia sair antes do KJ Hamler e eu também perdi dinheiro. Aliás, só por isso. Onde você ganhou dinheiro, eu ganhei. Onde você perdeu, eu perdi também, só pra você saber. E por último, Jacksonville Jaguars. Eu não gosto tanto da escolha do CJ Henderson na 9, mas eu entendo o contexto. O Jason depois pra jogar no lado oposto do Josh Allen é uma baita escolha. Baita escolha. Laviska Shenault na 42, uma bela aposta, um jogador que se não tivesse se machucado, possivelmente seria top 20, e Davon Hamilton é um excelente jogador para o miolo de linha defensiva. Então conseguiu matar o que precisava com jogadores de qualidade. Vamos falar de coisa triste agora? Olha, antes vou falar de quem perdeu esse draft. Vamos ter que falar disso aí, né? Antes de mais nada, seguimos, Davis, com a promoção de 50% de desconto no nosso plano anual. Vem muita análise ainda do draft, vem as nossas prévias de temporada aí. Então, por mais uma semana, você tem aí a oportunidade de assinar nosso site antes dos reajustes, tá? Porque existe inflação, graças a Deus a gente não tá na década de 90 também, nesse aspecto, no início da década, que a inflação era galopante, né? Como chamava? É o dragão da inflação, Dragão da inflação. Tinha pessoa que no mercado trabalhava só como remarcador. Eu queria agradecer a minha vizinha só aqui que resolveu agora, no momento que eu tô gravando, roçar o gramado e passar o VAP na casa. Provavelmente no microfone não tá pegando, mas eu tô com vontade de ir lá dar um tapa nela. Não, tá de leve. Tá de leve, mas não tá atrapalhando. Fica então, tranquilo que não tá atrapalhando. E antes então dos reajustes, a gente ainda vai manter a promoção por 50% de desconto. Assina lá em profutbol.com.br/assinar, tá bom? profutbol.com.br/assinar e você tem acesso aí ao nosso site com 50% de desconto no plano anual. Última semana antes de acabar essa promoção doida que a gente fez. E também última semana antes dos reajustes, né? Porque não tem como a gente não reajustar com inflação. Vocês são mercenários. Faz 3 anos que a gente não reajusta por inflação. Então, eventualmente, tinha que acontecer. Infelizmente, temos que pegar a máquina remarcadora ali, e remarcar. Mas vale lembrar, quem já assinou o site antes, com plano mensal, por exemplo, plano anual, não sofre esse reajuste, tá? Quem paga R$19,90 no plano mensal continuará pagando R$19,90. A gente dá essa benesse para quem acredita no nosso trabalho e quem gosta aí do nosso trabalho a mais, com mais podcasts, com mais textos, inclusive podcast assinantes. A gente vai falar de Patriots e Packers essa semana, né, Davis? Sim, com certeza, vai falar sim sobre, em específico, né, sobre esses dois times que tiveram drafts, diríamos, no mínimo, questionáveis. Questionáveis, exato. Não dá para falar que foram ruins, porque a gente tem que esperar para colocar esse rótulo enorme como ruim, mas questionável, no mínimo, a gente pode falar, meu querido David Chiodini. Então vamos aos perdedores do draft, né? Times que, de certa forma, saem perdendo aqui.
Acho que é impossível não falar rapidamente sobre o draft do Green Bay Packers, né? Eu mencionei na sexta-feira que, beleza, tem outros wide receivers, etc., mas os Packers não draftaram um wide receiver. E a única contratação do time na pós-temporada, a única adição do time na pós-temporada foi o Devin Funchess pro corpo recebedor. Se o Davante Adams machucar de novo, aí complica, né? Complica bastante. E é o seguinte, eu não entendo a estratégia dos Packers nesse momento. Eu tentei, fui, olhei contrato, não consigo imaginar o que os Packers tentaram fazer nesse draft, cara. Você consegue ter alguma noção tipo de lógica desse draft? Porque assim, não deram armas para Aaron Rodgers, draftaram um running back que vai ser o running back 3, pode até ter quase ser um fullback, tá? E um tight end que possivelmente seria um tight end de sexta rodada, que teve vários problemas na universidade por brigar com o treinador. Não entendo. Sério, não consigo entender nada que os Packers fizeram nesse draft. E ainda deixa o Aaron Rodgers puto. E ainda deixa o Aaron Rodgers puto. Tá puto, claro que deve estar, né? Tá. O cara falou antes do draft que eu seria bacana se o time draftasse um skill player, ou seja, um wide receiver ou um running back. Faz 15 anos que não faz isso na primeira rodada. Pipopopó. Aí chega lá. Vai lá e pega um outro quarterback, sabe? Aí é complicado, né? E aí assim, ó, não tem nem como justificar você dizendo que o Aaron Rodgers vai ser trocado, porque você vai olhar o contrato dele, não tem como trocar agora, porque o dead cap é grande, sabe? Você não deu arma pro cara. Cara, pra mim, Green Bay passou de o campeão da divisão do ano passado pra um time que vai ter que brigar muito pra o wild card. Você sabe o que eu falei no League hoje? Tem uma frase que resume essa situação. Eu vou te fazer essa pergunta e você vai concordar comigo. Depois do draft 2020, o Green Bay Packers está mais perto ou mais longe do Super Bowl 55? Mais longe. Mais longe. O time não deu armas para o Aaron Rodgers, todo mundo sabe as fraquezas do time. Todo mundo hoje sabe as fraquezas do time. Viu como a falta de recebedores impactou no time ano passado. Eu acho que o time foi muito mais longe do que se esperava. E assim, você não vai ver o Davante Adams ficar mais novo. Você não vai ver o David Bakhtiari ficar mais novo. Você não vai ver ninguém ficar mais... Você não vai ver... Não viu um acréscimo de qualidade nesse ataque. Essa que é a verdade. O Bulaga foi embora. Então... E ninguém falou isso, hein? Isso aí foi muito pouco falado. A perda do Brian Bulaga. Os Packers também não draftaram offensive tackle. Era uma necessidade silenciosa aqui. Tem o Bakhtiari do outro lado, beleza, um dos melhores offensive tackles da NFL. Mas, bicho, não tá legal, velho. O Aaron Rodgers deve estar, bufando. Deve estar enchendo a cabeça da Danica Patrick no WhatsApp, falando assim, meu Deus, esses caras não gostam mais de mim, etc. E aí você compara com o New Orleans Saints, Davis, que o New Orleans Saints fez em relação ao Drew Brees, que beleza, o César Ruiz eu não acho que é a escolha de primeira rodada, eu acho que deveria sair depois, mas queira ou não, reforçou aí, pegou tight end, inclusive o melhor tight end da nossa classe, é completamente diferente. Concordo. Eu acho que assim, não gosto tanto do draft do Saints, mas pelo menos tem lógica, sabe? Você consegue entender uma linha. O time foi lá, pegou um jogador de miolo de linha ofensiva para ajudar a proteger o Drew Brees, para criar espaço. Troutman é um tight end que vai ajudar o Drew Brees. Ok, recebedor. Agora, qual é a lógica dos Packers? Nenhuma. Eles não ajudaram o seu quarterback, criaram uma situação horrível. Tudo isso. Não vejo sentido nenhum. E assim, eu sei que tem gente que vai fazer o argumento de que, mas o Jordan Love pode ser o futuro da franquia, pode dar certo daqui uns anos. Eu sei, gente, mas o cara vai ficar 3 anos do contrato de calouro, que é uma das coisas mais valiosas que existem na NFL hoje, contrato de calouro de quarterback, 3 anos no banco. Por que eu digo isso? Por conta do dinheiro garantido do contrato do Aaron Rodgers. É 50 milhões neste ano, 30 milhões no ano que vem, 17 milhões em 2022. Só dá pra sair desse contrato em 2023. Exatamente, não tem o que fazer, cara. E assim, eu quero ver lidar com esse pepino dentro do vestiário, sabe? Aí que tá pra mim a maior coisa desse draft. Como lidar com esse pepino dentro do vestiário. Não venham me dizer que o Aaron Rodgers vai receber isso de uma maneira boa, porque pra mim não vai. Não vai, sabe? Vai ser já chegou na cabeça dele de outro jeito. E ele tem na cabeça dele, e eu concordo que ele pode ainda ganhar o Super Bowl. Ele não jogou tão bem nos últimos 2 anos, ok, mas ele ainda tem bala para levar um time ao Super Bowl. E é como se o time dele estivesse dizendo, não, eu não acredito que esse cara tem bala para levar a gente pro Super Bowl, vamos ir resolvendo as outras coisas e depois que ele sair a gente tenta de novo. Não, e sabe o que é complicado também, Davis? É a janela, cara. É isso que você falou, a janela vai fechar, sabe?
vai logo ter contrato para renovar. O Jerry Alexander logo vai para o 4º ano. Vamos ver, não lembro dos contratos dos Smith, tá? Mas vai passando o tempo, cara. Quando você for colocar o Jordan Love para jogar, já vai faltar 1 ano para o contrato dele acabar. Aí, claro, você pode colocar o 5º ano, mas serão só 3. Na verdade, não 2, porque o Rodgers só sai depois do 3º, né? É 2021, final de 2022, né? Exato. Isso, então é pior. Em 2022 são 17 milhões. Eu sei que o teto vai aumentar, mas 17 milhões é um Christian McCaffrey. A gente tem que ser consistente. A gente desceu a lenha nos Panthers por pagar 16 milhões de dólares no running back. A gente também tem que descer a lenha se um time resolver cortar um quarterback e ter 16 milhões de peso morto. Exatamente. Assim, eu acho que, sei lá, se foi... Eles queriam muito o Love, eu entendo isso. Mas o medo de perder o Love foi tão grande que eu acho que agiu na emoção. Sabe? Subiram pra pegar ele, ainda teve isso. Deram o draft capital por isso, deram o capital de draft por isso, cara. E aí é o seguinte, quando você age na emoção no draft, você vai perder. Vai perder. Tem que ser frio. Draft é o momento de ser frio. Bom, quem mais foi perdedor do draft pra você, cara, Davis? Eu não gosto do draft do New England Patriots também. Acho que é um draft que pra mim passa bem abaixo do que eu esperava. As pessoas falam em tank, não existe tank New England. Não, é lógico que não. Você acha que o Bill Belichick com 70 anos vai resolver perder de propósito? Ele não é um cara que... Ele não deve gostar de perder nem no banco imobiliário pro netinho dele, tá? Pois é. Então, acho que ele vai tancar. Pra ele consegue vencer com o que tem, ele vai tentar vencer o máximo que puder, e no outro ano ele pensa. Mas aí eu acho que o time atacou o Kyle Duggar, que é um cara cru na 2ª rodada, não é um prospecto que vem pra produzir já de cara, e atacou o Anthony Jennings, que é um jogador, para mim, que não tem uma boa produção, que não é um cara que vai impactar. E tem histórico de lesão dele também. Isso, e pegou 2 tight ends na 3ª rodada. Ok, eu entendo pegar o Devin Asiasi, tranquilo, mas o Dalton Keene é um jogador de pouca produção, subutilizado em Virginia Tech, precisava pegar 2 numa pancada em seguida, na 3ª rodada, sabe? E os nomes de dia 3 também não me agradaram. Então acho que New England sai aqui como perdedor. Gosto da escolha do Josh Uche, na 60, acho que ele vem para ser o Kyle Van Noy, para substituir o Kyle Van Noy. Faz muito sentido para mim. Faz muito sentido. Essa escolha é para lá de interessante. Mas é um draft de apostas, né? É um draft de apostas, só que eu acho que New England tem que parar um pouco com essa mentalidade tanto de apostas no draft, não vem dando certo nos últimos anos. A gente tem visto vários jogadores se perdendo porque New England faz muitas apostas. E hoje New England não tem uma base mais tão forte e principalmente um nome como Tom Brady para suprir essas apostas, né? Não tá... Porque é isso, né? Quando o time tem um franchise quarterback, ele pode se dar ao luxo de fazer algumas apostas, né? Por muitos anos os Steelers fizeram isso, o próprio New England Patriots fez isso, o Kansas City Chiefs fez isso, queira ou não, pegando o Edwards-Helaire, o running back, no final da 1ª rodada. Não vi ele em primeiro no board de running backs em nenhum lugar, então é fit e tal, acho que até faz sentido, ele pode alinhar com o wide receiver, enfim, não vou entrar no mérito, mas é uma aposta. Só que você tem o Pat Mahomes, você pode fazer essas coisas. Agora, quando você tem o Jared Stidham e o Brian Hoyer de quarterback, então acho que é um pouco mais complicado. E assim, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas a seta tá apontando para baixo. A seta tá apontando para baixo. Se me pedirem para avaliar esse draft, para mim a seta é para baixo, sim, é um draft ruim, é um dos piores para mim, só que é aquela coisa, daí achar que o time fez diferente do que a gente achava que deveria ter feito, ele tá tancando, é presunção demais. Bill Belichick não entra em lugar nenhum para perder, cara, nem para o ímpar. Esquece esse negócio de tank. Deivão, fala um pouco dos Falcons e dos Chargers aqui, que o Tio Kurt precisa fazer um xixizão. Vai lá, Tio Kurt. Bom, os Chargers para mim foram bem no começo do draft, puxando o Justin Herbert, o quarterback do futuro da franquia. Para mim uma escolha muito certa, mas depois erraram ao subir da 2ª rodada para a escolha 23 para pegar o Kenneth Murray. Acho que se desesperaram um pouco por quererem linebacker. O Murray é um jogador que estava alto entre a NFL, mas eu acho que não vale esse reach. Poderia ter tido um pouco mais de paciência. E aí depois vem escolhas de dia 3, como Joshua Kelly, como Joe Reed,
o KJ Hill, mas são todos nomes para compor elenco, para brigar por vaga, nenhum cara assim que empate. Então, o que eu critico no draft dos Chargers é ter gasto isso para subir pelo Kenneth Murray. Por isso, perdeu escolhas de segunda rodada e acabou tendo um impacto menor. Agora, o Atlanta Falcons é um time que já não drafta bem desde a temporada passada. Não gosto da escolha do AJ Terrell na 16 e não gosto do Marlon Davidson na 47. Para mim, são jogadores superestimados. O Matt Hennessy na terceira rodada é um bom valor, mas no geral é um draft que não me agrada nem um pouco. Eu sempre digo, se o AJ Terrell jogasse em Kentucky, ele ia ser uma escolha de dia 3. E não é de hoje que cornerback de Clemson tá saindo alto no draft e não tá rendendo. Não tá rendendo. O Trayvon Millen não rendeu. O Mackenzie Alexander. O Tankersley também não rendeu. Né? Nem lembro onde é que o Tankersley saiu, mas também não rendeu na NFL, isso que eu quero dizer. Vamos ver aqui, 2016 Clemson. Tankersley. Deixa eu ver aqui se tem o elenco completo na Wikipedia. Eu tinha um professor que falava Wikipedia. O Tankersley foi terceira rodada, 97. Aí já é um pouco mais pra baixo. Trayvon Mullen. Tá nos Raiders, não rendeu muito ano passado. Primeira... O Cordell Tankersley, que você mencionou. Olha que interessante, o Isaiah Simmons era listado como defensive back no primeiro ano de calor. Eu não sabia disso. Foi só esse ano que ele foi listado oficialmente como linebacker. Vamos ver 2015. Mackenzie Alexander, que a gente já falou. TJ Green. Cara, é que essa defesa de Clemson é tão bem treinada, velho, que, tipo, sei lá, dá um pouco de medo, assim, sabe? Tipo, de selecionar jogador dessa defesa. É uma rodinha, uma engrenagem muito boa, né, cara? Muito bem feita. E Clemson, olha os caras aqui, Shaq Lawson, Kevin Dodd. Olha a produção que esses caras tiveram no college e olha o que eles fizeram na NFL depois. É pouca. E aí a gente pega Clelin Ferrell no ano passado, também não produziu bem esse ano. Não, então... é isso que eu ia falar agora. O Ferrell não sei lá, pra top 5, né? Uma escolha top 5 não foi tão bem assim. Então, Clemson, por enquanto, vem sendo a poster child, tipo, o exemplo maior de não faça relatório de olheiro do capacete, faça do jogador. Outra coisa, Clemson joga na ACC, né? Tem sido muito fraca nos últimos anos, a pior das Power Fives, então tem ajudado a produção desses caras. Pior? Eu acho que a Power Five aí das Power Five... O problema da ACC é que não tem ninguém que faça frente a Clemson. Tipo, os caras, tipo, se eles chegarem na final da ACC, você pode colocar um carimbo enorme que eles são campeões já. É muito bizarro isso. Nas outras conferências isso não acontece. Por isso que o Terrell só mostrou quem ele é quando ele jogou nos playoffs, que ele foi batido constantemente contra o Ohio State e contra... Na final foi Clemson e LSU, desculpa. Isso, LSU. Eu falei na transmissão isso, inclusive. Foi batido constantemente. Davis, então para terminar o último potencial perdedor desse draft, o Seattle Seahawks... Nossa senhora, né? Eu não sei se a gente devia comentar o draft do Seattle Seahawks. Não, eu acho que não, porque você tem que esperar o jogador entrar em campo, Davis. É assim que funciona. Você não pode esquecer desse detalhe importante quando a gente trabalha com o draft, a gente só pode esperar o jogador entrar em campo, aí você pode criticar. Cara, sabe o que é da primeira, quarta rodada não ter nenhuma escolha boa? Nenhuma, cara. Jordan Brooks, absurdo na primeira rodada, jogador de special teams. Darrell Taylor, um pass rush de dia 3. Damian Lewis, um guard de dia 3, de final de draft. DJ Dallas, pra mim, jogador que não deveria nem ser draftado. Colby Parkinson, tight end, daqueles tipo de sétima rodada. Cara, não tem nada. A melhor escolha do time foi o Alton Robinson, que não é a oitava maravilha do mundo, na escolha 148, na quinta rodada. Absurdo, cara. Ou assim, ou todo mundo vê scout de uma maneira muito diferente e tá todo mundo errado, 10 mil carros indo e o do Pete Carroll vindo. E o Pete Carroll tá certo, porque senão... Então, eu entendo esse argumento, mas eu desço a lenha, porque ano passado a gente falou a mesma coisa, o LJ Collier não fez nada no primeiro ano dele. Absolutamente nada. E vale lembrar que essa defesa, em algum tempo já, está sendo prejudicada por drafts ruins. Ano passado foi a 22ª da NFL em pontos por jogo e a 26ª da NFL em jardas por jogo. Então, cara... E assim, o time é outro time que também não tem um plano. Um time tem um franchise quarterback como Russell Wilson, que é tão difícil de conseguir e que junto com o Patrick Mahomes, eu acho que nós concordamos nisso, são os dois caras da prateleira que a gente pode chamar de elite hoje na NFL, né? Sim. E o time não monta o time ao redor dele.
Quando você tem um quarterback como o Russell Wilson, você pensa ano sim, ano não, em final de conferência. E Seattle não chega porque não monta um time ao redor do Russell Wilson e teve N oportunidades. Eu não concordo com o que Seattle vem mostrando no draft nos últimos anos, não, viu? Se fosse pontual, etc. No passado eu até falei assim, olha, cara, o LJ Collier não tava em board nenhum na primeira rodada, mas vamos esperar, vai ver. Os caras viram alguma coisa que ninguém viu, só que permaneceu a análise que a gente fez antes do draft, né? Que foi uma escolha jogada no lixo. No ano anterior, a mesma coisa do Rashard Penny. Não tinha o porquê gastar aquela escolha de primeira rodada no Rashard Penny, entendeu? E eu não falo porque ele é um running back, que a gente já entrou nesse assunto muitas vezes, mas porque ele não era nem o melhor running back daquela classe. Ele teve uma produção formidável no college, assim, fora da curva total. Só que você pegava os atributos, você viu que você colocava o Nick Chubb na frente dele, por exemplo. Com certeza. Tinha o Nick Chubb, você tinha o Darius Guice. O mérito do Guice ter machucado agora é outro. Mas na época o Guice era um prospecto melhor. Então não fazia sentido algum. E assim, o time tinha peças para a posição do Penny na época que iam produzir. Sim. Então, ainda tem, né? Ainda tem. Então, assim, Seattle, mais uma vez, fazendo, para mim, o pior draft. Conseguiu ser pior que Green Bay. Foi bem complicado. Não acho que o Russell Wilson tá feliz, não, viu? Lembrando que o time até fez movimentações na free agency, né? Teve a contratação do Greg Olsen, que foi caro, inclusive, mas... Enfim. Bora? Bora. Gente, pra você que quer ouvir só sobre futebol americano, acabou o podcast, né? Agora a gente vai falar de besteiras, anos 90. Agora a gente faz análise dos anos 90 e não em futebol americano. E é isso, tá? Para mais podcasts, profutbol.com.br/assinar. E a gente vai fazer um podcast só sobre os Packers e só sobre os Patriots para assinantes mais tarde nesta semana. Certo, Chiodini? Certíssimo. Então é isso, profutbol.com.br/assinar. E agora vamos falar groselha. Deivão, qual é o assunto que você trouxe pro podcast hoje? O assunto de hoje é um programa histórico na televisão dos anos 90, que é o programa H. Programa da Rede Bandeirantes, da época que se chamava Rede Bandeirantes e não Band, tá? O assunto, o apelido Band, quem criou foi o Datena, Foi sabia o da dessa? Atena. Sim, tá, isso aí tava ligado. Então, o que era o programa H, Davis? O programa H era um programa que ele passava às 4 da tarde para competir com o programa livre do Serginho Groisman, tá? E ele era um programa que estreou em outubro de 96, comandado por Luciano Huck, tá? E com músicas pelo DJ Tel Werneck, com as agazetes Fabi e Tatá em trajes mais curtinhos e tal, tipo as assistentes do Gugu e por aí vai, né? Um breve currículo de Luciano Huck. Ele estudou Direito na USP, onde os maiores conquistadores paulistanos estudaram. Mas ele não se formou. Não se formou. Mas uma história interessante. O pai do Luciano Huck, eu ainda não sei se ainda é, mas ele era professor titular de Direito Tributário. Ele era um baita jurista, né? Sim. Agora eu esqueci o nome dele, mas olha que coisa louca, né? O cara, tipo, é professor titular de Direito Tributário, eu lembro do nome do filho, e o meu TCC foi em tributário. Mas deixa quieto, segue aí. Então, o Huck trabalhou na Jovem Pan e teve um quadro no programa Perfil, de outro grande ícone dos anos 90. Qual que era o nome do programa dele? Era o Torpedo da Pan, não era? Torpedo da Pan, esse mesmo. Exatamente. Maravilhoso. Era um Tinder, basicamente, por rádio. Isso. E aí o quadro no Perfil do grande Otávio Mesquita. Além de tudo, o Luciano Huck tem um vasto currículo amoroso. Que se controle, por favor. Não, tranquilo. Eu vou falar o que tá escrito só, tá? Tá. Patrícia de Sabri, que inclusive depois foi esposa de Fábio Júnior, então essa mulher é sensacional. O Fábio Júnior fez praticamente um draft, né? Porque são 7 esposas. Sim. Quantas esposas são? Deixa eu ver aqui. Número. Deve ter sido um caminhão. Fábio Júnior, vamos ver aqui. Mas 7 vezes ele fez um draft. Exatamente. E não acumulou escolhas, né? Não. Foi uma por rodada. E aí depois ele namorou Eliana e Ivete Sangalo, inclusive causando uma briga entre as duas últimas. Porque a primeira pegou mensagens SMS de Luciano Huck com Ivete Sangalo. Hoje as duas já se perdoaram, tá tudo certo. Podemos falar disso sem processo. Tá. Até se casar com a sua atual esposa Angélica, com quem vive até hoje, tem filhos e tal. Mas aí, vamos voltando ao programa, Kurt. Ele explode em fevereiro de 98. O Fábio Júnior tá casado desde 2016 com a mesma esposa, hein? Vamos trazer essa informação aí, que é a 7ª.
É a É a 7. Maria Fernanda Pascucci, que é a que veio depois da Maria Alexandre, escolha de sexta rodada aí do Fabião. Tá, vamos lá. Então explode em 98 com a entrada de Tiazinha. E aí por isso o programa passa a ser transmitido à noite e eu deixo que você faça o seu insight sobre Tiazinha. O que era o quadro da Tiazinha? Vamos lá, que é uma coisa tão surreal isso aí, passar na TV aberta tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo, que merece uma análise. Basicamente era uma mina de uma máscara, como se fosse uma máscara de bandida, de corset, né, de lingerie, que depilava Depilava, realmente essa palavra, não homens é? que estavam na plateia. O cara saía da plateia, deitava numa cadeira, ela passava cera e depilava o cara. E isso passava na TV e, tipo, as pessoas achavam legal isso. E tipo, aí o cara errava a pergunta, era depilado. Aí tipo, a pergunta era, qual era a capital do Tajiquistão? Entendeu? Quem teve essa ideia, cara? Eu queria muito entender como que surgia essa ideia na cabeça das pessoas. Tipo, colocar uma jacuzzi no meio do palco e chamar de banheira do Gugu, depilar os caras. Porque não faz sentido nenhum, cara. Tipo, não é possível isso, sabe? Tiazinha foi o maior sucesso da época, tá? A Tiazinha era Sim, uma mulher virou sex symbol do Brasil. A mulher mais desejada do Brasil era a Tiazinha em isso, 98. maravilhosa, toda natural, né? Toda esculpida. Deus esculpiu aquela maravilha, tá? E, e Tiazinha ficou no quadro lá, mas não contente com o sucesso da Tiazinha, trouxe E tem, peraí. Tem o spin-off, que é o seriado Aventuras de Tiazinha, que você tem que falar isso aí. Vamos chegar mais pra frente. Vamos chegar mais pra Tá, frente. Não tá. contente, em 6 de dezembro de 1998, Luciano Huck traz ao palco Feiticeira do H. Que substitui a Tiazinha, Na ou foi ao mesmo verdade, tempo? de início foram as duas trabalharam juntas, tá? Trabalharam juntas por um período. E a Feiticeira era tipo pra ser uma auxiliar da Tiazinha ali na depilação e pai, e ficava. Só que a Feiticeira era um monumento também, né? Um monumento de Deus. Então explique o que era a Feiticeira. Qual eram os seus trajes, esse tipo de coisa. Basicamente era uma mulher vestida de como se fosse uma feiticeira sensual das histórias lá da Sherazade, Mil e Uma Noites. Só que eu não lembro o que ela fazia. Ela usava Um véuzinho negócio no na rosto. cara, um véuzinho no rosto pra esconder. Mas ela tinha alguma função além de existir, além de estar no palco? Tipo, ela depilava alguém? Eu não lembro, essa parte eu não Eu lembro. acho que no começo sim, depois ela fazia a dança da feiticeira, umas coisas Ela assim. só dançava. Isso. Mais nada. Nada, não falava. Nunca Tá. falaram nada. Nunca falou nada. Nunca ouvi a voz dela no programa. Então. Cara, os anos 90 é uma coisa inacreditável, velho. É tipo, juro por Deus, é inacreditável. Então É inacreditável. Como isso existiu? Essa era a Feiticeira. E aí o programa começou a passar 10 horas da noite, porque já não dava mais. Aí as crianças. Mas eu assistia. Mesmo menor de idade, eu tenho que confessar que eu assistia. E aí entrou numa pegada totalmente banheira do Gugu, porque aí do nada os convidados deixaram de ser. Que antes ia o Planet Ramp, ia o Pavilhão 9, ia não sei quem, porque o H ele não tinha bala pra trazer os caras que a Globo trazia. Então ele trazia as bandas que estavam aparecendo. Charlie Brown Jr. apareceu no H, Planet Ramp apareceu no H, o Pavilhão 9 apareceu no H. Se você não conhece, dá uma procurada que você vai ver que eram bandas de rock dos anos 90. O Sepultura, primeira aparição com o vocalista novo foi no H. Então, passou por uma pegada totalmente banheira do Gugu, porque aí começou a aparecer Ché Blonde, Harmonia do Samba e tal. Por quê? Porque aí a Feiticeira e a Tiazinha ficavam no palco de 1h30 de programa, elas passaram a ficar 60 minutos no palco, entendeu? E aí o pau torava, né? Era aquela pegada. Provavelmente contrataram algum câmera do SBT e. Ah, pegada Domingo Legal. Pegada Domingo Legal. Só que em setembro de 99, Tiazinha deixa o H para estrelar As Aventuras de Tiazinha. Fique à vontade, Antônio Curti, para discorrer sobre o tema. Não, por favor, você levantou, eu já falei sobre, você levantou, você completa agora, porque isso aí, passar na TV também é uma coisa que eu não consigo entender. Cara, era um programa que a Tiazinha era para ser uma heroína, em trajes sumários, obviamente. É lógico. Tipo, a Tiazinha nada mais era do que o pescador parrudo, só que mulher. E bem mais atraente. E aí entra. Mas as mulheres podem achar o Marcos Paulo. Claro, eu tô só dando uma opinião pessoal. E aí a questão é que a Tiazinha era para ser uma heroína, depois ela era uma depiladora que trabalhava tinha um alter ego que era uma depiladora que trabalhava num bairro chique e por aí vai. Em suma, não deu em nada, em 6 meses acabou.
E aí, Olha essa frase, cara. O alter ego que é uma depiladora que trabalha... E aí, em 2 de outubro de 1999, Luciano Huck vai para a Globo, o programa vira O Positivo com Otaviano Costa, depois Super Positivo com Sabrina Parlatore e acaba em 2002. Mas não vira depois O positivo com o Otaviano? Primeiro, o Otaviano Costa vira O Positivo. E depois Super Positivo com a Sabrina Parlatore. Ah, sim, é verdade, porque aí entra o Descontrole no lugar do Marcos Mion. Isso. Inclusive, interagi com o Mion essa semana no Twitter. Opa. Obviamente, ele não ouve o podcast, mas um abraço pra ele. Que alguém falou assim, Curte, de onde você tira essas coisas? Que eu tava analisando o sofá dos jogadores que estavam no draft, etc., que só tem sofá feio nos Estados Unidos. Menos da casa do Cliff Kingsbury, que é top. Não, mas aí aquela casa lá é uma coisa inacreditável. E aí eu dei com o tweet e falei assim, essas coisas que eu tiro, essas aleatoriedades, nada mais é do que uma pessoa que foi criada vendo piores clipes do mundo, que é o que o Mion fazia nos clipes, tipo, o clipe Beat It com o Michael Jackson, aparece ele com uma mesa de sinuca que não tem caçapa. Sim, é verdade. E aí... Então, tipo, foi criado com isso. Aí eu dei coach tweet e ele respondeu o tweet. Fiquei muito feliz. Você, então, foi criado bem. Criado muito bem. Muito obrigado, Marcos Mion, que é uma das minhas inspirações em falar besteiras bonitas e observações sobre o mundo. Diga, Davis. Marcos Mion, que fez uma participação no seriado Sandy Júnior, tá? Um dia trarei antes do Piores. E isso antes... totalmente nerd, foi zoado por ele mesmo no Piores Clipes do Mundo, no programa dele. Então, um cara que ri dele mesmo merece aplausos. Sem dúvidas. Mas, inclusive, já mencionou Piores aqui no episódio da Casa dos Artistas, que o Supla só voltou a ser relevante pra mídia e etc. por causa do Piores. Exatamente, só por causa dele. Vale lembrar isso. Com Mas... terminando, então, David Chiodini, tem algum outro ponto pra gente destacar do programa H, além de ter revelado o Luciano Huck aí, que é um bom apresentador. Vamos dar essa moral pra ele aí. Então, cara, hoje eu só quero dizer que Tiazinha e Feiticeira não estão mais no meio artístico. Tiazinha se converteu Teve um episódio interessante da Tiazinha também, que foi quando ela viu o dirigível da Goodyear aqui em São Paulo e achou que era um OVNI. E fez um vídeo. Isso aí teve uma certa repercussão também. Tem no YouTube. Meu Deus do céu. E a Feiticeira é casada com o Vitor Belfort, o lutador. Cujo filho é quarterback nos Estados Unidos, nos Estados Unidos. E ela conheceu o Vitor Belfort aonde? Casa dos Artistas 2. Casa dos Artistas 2. Então o nosso universo está sempre interligado. Tá? Pois é. Então, terminamos tudo aqui pra falar que o filho dela com o Vitor é quarterback nos Estados Unidos. Quarterback nos Estados Unidos, em Miami. Vamos dar uma pausa agora no segmento anos 90 pra dar uma oxigenada, pra gente não fazer todo o podcast. Voltamos em breve, porque a gente já falou dos principais temas, né, Davis? Teve algum tema que a gente esqueceu? Não, isso a gente vai depois com o tempo, vai fazendo de novo, deixa dar um tempo, que agora a gente tem bastante assunto do draft, senão a gente vai ter que deixar de falar coisas importantes para falar disso. Claro que é um momento de diversão, é importante, mas a gente deixa... Vamos consumir com o draft agora e depois a gente volta com o segmento. Exatamente, queridos. Então é isso, mais um podcast na conta. Falamos aí dos vencedores e perdedores, etc. A gente vai seguir com o conteúdo, tá? Fiquem tranquilos que a gente não vai parar de produzir porque o draft passou, não. Pelo contrário, tem muita análise ainda para ser feita. Analisar as classes, as divisões, quem tem chance de ter conseguido barganhas, etc. Tanto em podcast, tanto em outros meios lá no nosso site. Tem meus vídeos também, já produzi alguns vídeos. E é isso, né, Davis? Agora é a hora que o pau tora e que a gente mostra o diferencial do nosso site, aí, conteúdo e etc. Cara, é isso aí mesmo, cara. É agora que você vê quem tem garrafa d'água para vender, e a gente tem bastante. Sem dúvidas, e tem muito assunto de história da NFL também pra gente falar, e etc, tá bom? Fizemos todo o estrago que podíamos então, David Chiodini. O segmento anos 90 foi muito bem aceito pelo nosso público, a gente volta com ele assim que possível. Talvez a gente possa voltar aí também, não sei, com conselhos amorosos, né, pós-quarentena, porque durante a quarentena os conselhos amorosos não serão tão válidos como no pós-quarentena, né, porque as pessoas não em tese, né? Porque tem umas influenciadoras aí que estão metendo louco. Ai. Então, mas tirando essas influenciadoras que estão metendo louco, que perdeu patrocínio, etc., a gente não vai fazer esse podcast para incentivar as pessoas a sair agora, né? Aguenta aí, gente. Vai ficar tudo bem. Só mais uns dias aí e espero que as coisas melhorem, que a curva do Covid-19 seja achatada. Algo a mais, Chiodini? Não, é isso.
Voltamos ainda essa semana com um podcast de assinantes. Muito bom, um podcast para falar sobre os Patriots, outro para falar sobre os Packers, que são 2 drafts interessantes, 2 torcidas grandes aqui no Brasil. Como nota, rapidinho, o Joe Staley aposentou, grande jogador, a gente não pode deixar de falar dele. A gente não mencionou São Francisco nesse podcast, mas falamos no último podcast, então se você quer ouvir sobre São Francisco, falamos bastante na sexta-feira, tá bom? Davis, abraço, até a próxima e tamo junto. Valeu, tchau!